Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Nós vamos partilhar hoje o Evangelho que se encontra no livro do Evangelista São João, capítulo 19, versículos do 25 ao 27. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe e a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. A partir daquela hora, o discípulo a acolheu no que era seu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos sentar um pouquinho. Tia Lia me chamou, não é, para partilhar o Evangelho hoje com vocês. Muita gente aqui, graças a Deus. Meu nome é Eliane, sou aqui dessa comunidade Rainha da Paz desde pequenininha. Então eu sou ministra da palavra e também sou serva do grupo de oração Mãe da Providência. E é uma alegria muito grande toda vez que a gente vem falar das coisas do céu na terra e principalmente falar daquela que nós católicos temos a certeza que está no céu. E o tema dessa pregação hoje é Maria, Mãe da Igreja. E eu fui estudar um pouquinho, algumas coisas eu já sabia, mas é sempre bom a gente trazer algo concreto para que a nossa fé em Deus aumente, em Jesus e também a Virgem Maria. Desde os primeiros séculos, não é? Do cristianismo, Maria ela foi venerada e ela recebeu esse título, Mãe da Igreja. No dia 21 de novembro de 1984, durante o Concílio Vaticano II, o Papa Paulo VI, ele proclamou isso. Maria é mãe da igreja. Maria é mãe da nossa igreja. E também lá na encíclica Lumen Gentium, no número 63, diz que Maria, ela, a mãe de Deus, é o tipo e a figura da igreja na ordem da fé e da caridade e ainda da perfeição em Cristo. Amados irmãos e irmãs, os estudos vão dizer que Maria é aquela que pelo sim trouxe a salvação ao mundo. Maria é a mulher que foi preparada por Deus dentre tantas outras mulheres para dizer o sim. Eu aceito ser mãe do Salvador. Eu aceito ser a mãe daquele pelo qual eu tenho a certeza que trará a vida para este mundo. E naquele dia, quando Maria fala para o anjo Gabriel: eis aqui a serva, eis aqui a escrava do Senhor, Maria se torna mãe de Jesus e se torna a nossa mãe. Coloca a mão no teu peito e fala: eu sou filho de Maria. Eu sou filha de Maria. E Maria foi e é aquela mãe que, pelo sim, ela decidiu tudo que ela poderia viver durante a vida de Jesus aqui na terra. Então Maria também foi aquela educadora, né? Quem é mãe aí, quem é tia também, avó, professor,
ela foi a educadora de Jesus, de ensinar Jesus os princípios básicos, religiosos e também éticos, morais, de conduta, de respeito, de integridade. Então Maria é aquela que acompanhou Jesus durante os 33 anos dele, ensinando para ele tudo o que é necessário para ser um homem segundo o coração de Deus na terra. Então Maria, ela também nos ensina e nos educa de como viver, principalmente nos dias de hoje, de como educar os nossos filhos, de como servir a igreja, ela como mãe da igreja, de como durante as dores, as angústias, os medos, buscar o Pai como auxílio, como socorro, buscar Jesus como aquele que pode todas as coisas na nossa vida. Maria, educadora, mãe, que ensinou Jesus os mínimos detalhes. Eu me recordava quando eu me preparava para falar sobre Maria hoje, quando Jesus, eles voltaram e Jesus ficou lá na festa, né? E aí, cadê Jesus? Cadê Jesus? O desespero de mãe, não é? E aí algumas pessoas ainda dizem, como é que uma mãe abandona um filho? E Jesus fala para Maria que ele estava fazendo a vontade de Deus. Que ele estava fazendo aquilo que era a função dele. E eu imagino naquele momento Maria acalmando o coração dela e dizendo, agora eu estou entendendo mais ainda, porque eu fui chamada a ser mãe dele e porque ele está fazendo aquilo que Deus deseja. E às vezes nós como mãe, né, às vezes o filho demora na catequese, demora lá conversando com os amigos na missa, quando às vezes já está adolescente, né, que já vai sozinho. Acalma teu coração. Ele está na casa de Deus. Ele está fazendo algo que alegrará o teu coração de mãe e também o coração do pai. E sendo Maria como educadora, ela nos dá esse ensinamento. Ajoelhe, joelho no chão, filhos de pé, filhos na presença do Senhor. Maria como educadora, ela nos ensina a nos doar em oração, em clamor. Ah, mas meu filho não precisa, minha filha não precisa, minha casa não precisa. Nós não sabemos o que existe lá na frente. Nós não sabemos porque o mal ronda as nossas vidas. Então é necessário sim, joelho no chão, terço na mão. Terço na mão. Quando eu falava com o Lorê, eu me lembrava, esse ato aqui ele é muito antigo. E eu lembro que eu pequenininha, a igreja ainda nem existia assim. Tia Lia reunia lá na porta da casa dela, Natal, Dia das Mães. E eu lembro como hoje a gente vestia de anjo, a gente rezava o terço. Eu tenho muita coisa gravada aqui na minha cabeça, de 44 anos. Isso é necessário. Mãe, interceda pela minha casa, pela minha família. Interceda pelos meus. Interceda pelas dores deste mundo. Não foi isso que ela pediu aos três pastorzinhos? Interceda, rosário, devoção mariana. Porque nós precisamos de sermos mães, de sermos igreja, junto com a Nossa Senhora, para vencermos as dores deste mundo. E Maria também foi aquela que ela participou da vida pública de Jesus, testemunhando tantas graças, tantos milagres. Mas Maria também foi aquela mulher forte, decidida, preparada por Deus. E ela foi até a cruz, onde todos abandonaram, aqueles que caminharam com ele, que viveram com ele, que testemunhou tanta coisa. Ela poderia ter decidido não ir até a cruz. Vai ser muito difícil. E já estava doendo, mas ia doer como carne viva. Mas Maria, ela foi até a cruz. E alguns estudos vão dizer que ela foi em silêncio até a cruz. Com o coração dilacerado, com a alma extremamente lacerada. Ela sabia
mas presenciar a morte do filho na cruz, ela poderia ter escolhido não presenciar. Mas Maria, ela era forte, ela era decidida. E ela foi até a cruz. E a palavra que nós lemos hoje vai dizer que junto à cruz estavam de pé sua mãe, algumas outras mulheres e o discípulo amado que era João. E eu creio muito que a palavra ela não erra quando fala Maria estava de pé. E eu imagino que é para deixar para nós esse exemplo, que diante das dificuldades, diante das dores e também diante das alegrias, nós precisamos estar de pé para enfrentar aquilo que a vida prepara para nós, seja os momentos felizes, seja os momentos tristes. De pé, sinal de prontidão, sinal de prontidão, né, de confiança, de uma mulher forte, valente, decidida. E nesse momento, Maria, ela nos dá esse exemplo, mais um, né, de decisão, de prontidão, de fé, de perseverança. Porque eu creio, e eu sei que vocês também creem, que naquele momento, Maria tinha certeza, é só o que tem que acontecer. Ele ressuscitará. É só para que as escrituras se cumpram. Ele ressuscitará. E neste momento, Maria, ela ensina para nós, através da palavra, que quando nós nos colocamos de pé, diante da dificuldade, diante daquilo que às vezes nós não queremos passar, nós não queremos enfrentar, eu quero dizer para vocês, como igreja que nós somos, fique de pé. Vai passar. Fique de pé, é só um momento. Fique de pé, é só uma fase. Vai passar. Talvez o que vem lá na frente não é aquilo que você desejava, mas é aquilo que Deus desejava para você. Há exemplos de Nossa Senhora, Mãe de Deus, Mãe de Jesus, Mãe da Igreja. Fique de pé. Fique de prontidão, que vai passar. Eu não sei o que vocês vivem hoje, não é? Eu quero dizer para vocês, fique de pé como Nossa Senhora. Vai passar, né? E depois vocês vão estar testemunhando. E se ficar de pé, segurando no texto e orando todos os dias, pode ter certeza que a Nossa Senhora vence contigo. E a palavra vai continuar dizendo que num dado momento ali de sofrimento de Jesus, ele olha para Maria e fala, ele olha para Maria e fala, disse a mulher, eis aí o teu filho. Disse para João, né? Disse para Maria, mulher, eis aí o teu filho. Depois disse para João, eis aí a tua mãe. Naquele momento, ele chama Maria de mãe. A palavra de Deus, ela vem trazendo muitos versículos onde Jesus chama Maria de mulher. Não vou explicar isso daqui, mas era costume daquele tempo. Neste momento, Jesus chama Maria de mãe. E ele fala, em outras traduções, mãe, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. E neste momento, Jesus, ele entrega a igreja em João para Nossa Senhora. No discípulo amado, naquele que só ele foi até a cruz dos outros discípulos. É como se ele dissesse naquele momento, mãe, mulher, Nossa Senhora, Virgem Maria, eu estou em João, o discípulo amado, te entregando a minha igreja. Cuida dela. E ele fala também, João, eis aí a tua mãe. E nós,
como discípulos amados de Jesus, servos da Igreja Católica, igreja vivente neste mundo, nós precisamos acolher o que Jesus fez lá no alto da cruz. Eis aí a tua mãe. E a palavra diz que a partir daquela hora, João acolheu Maria no que era seu. Outras traduções vai dizer que João leva Maria para a sua casa. Então nós, como os discípulos amados de Jesus, precisamos entender essa palavra e trazer Maria para dentro da nossa casa. E não é apenas a nossa casa física, as paredes. Precisamos sim ter imagens de Nossa Senhora na nossa casa. Eu tenho várias. Precisamos sim ter ali um santo terço. Mas nós precisamos entender que neste momento Jesus está pedindo para João. E Jesus pede para nós todos os dias: leva Maria para a tua casa. Leva Maria para a tua vida. Leva Maria para a tua história. Leva minha mãe para a tua vida. Fica com ela. Porque se você levar, se você ficar com ela, ela vai cuidar da tua casa. Ela vai cuidar da tua família. Ela vai cuidar dos teus sonhos, dos seus anseios, dos teus desejos. E na hora da dor, da angústia, ela vai segurar na tua mão. E ela vai pedir a Jesus para segurar junto com ela. Então, meu pedido de igreja, de serva, se você ainda não tem uma devoção à Virgem Maria, nós como Igreja Católica Apostólica Romana, comece a partir de hoje. Eu vi tão bonitinho aquele rapaz ali, né, novinho ainda, com o texto na mão, em pé, rezando. Ele entendeu. Nós entendemos porque estamos aqui nessa noite. Tenha Maria na tua casa. Tenha Maria na tua história. Tenha Maria contigo. E o Papa Francisco, ele instituiu a festa de Maria, Mãe da Igreja, em 2018, na segunda-feira pós-Pentecostes, por entender a espiritualidade de Maria. E se nós formos ver na palavra lá em Atos, quem é que estava lá no cenáculo? Quem é que estava ali como aquela galinha que coloca os pintinhos debaixo do braço? Da asa, né? Do braço. Maria colocou embaixo do braço mesmo. Quem é que coloca? Quem é que a gente imagina? Jesus falou para eles: fiquem reunidos, fiquem juntos. Eu derramarei sobre vós o meu Espírito Santo. A promessa de Jesus, a promessa do Pai. E a palavra diz que eles estavam reunidos no cenáculo, esperando o derramamento do Espírito Santo. E a palavra dá uma ênfase. E Maria, a mãe de Jesus, estava no meio deles. E essa palavra no meio dá a impressão que estava assim tudo reunido e ela lá no meio. Fica firme, meus filhos. Persevera. Se Jesus falou, Ele vai cumprir. Nós seremos cheios do Espírito Santo. E aí o Papa Francisco, no ano de 2018, institui esse dia, né? Que depois foi documentado como a festa de Maria, Mãe da Igreja, que vem logo na segunda, depois do domingo de Pentecostes. Segundo São Luís Maria Guilhom de Montfort, seria uma monstruosidade uma mãe dar à luz à cabeça e não dar à luz aos membros. Sendo Maria mãe da cabeça, que é Cristo, ela é mãe da igreja, o corpo místico de Cristo, que somos nós. Então nós católicos, mais do que qualquer outra pessoa neste mundo, precisamos ter Maria como nossa mãe, nossa querida mãe, nossa amada mãe. O Papa João Paulo II, na encíclica
Redemptoris Mater, eu acho que é isso, número 24 diz: existe uma correspondência entre o momento da encarnação do Verbo, que é Jesus, e do nascimento da igreja. E a pessoa que une esses dois momentos é Maria de Nazaré. Lá em Nazaré e no cenáculo em Jerusalém. É Maria, segundo o Papa João Paulo II, que une esses dois momentos. Então, eu já estendi demais. As meninas com certeza prepararam uma música ali, né? Vamos ficando em pé um pouquinho. E só um pequeno testemunho. Eu tinha muita vontade de ser mãe, mas pela idade, pelos problemas que eu tinha de saúde, eu já ficava desacreditada. E um dia eu estava deitada, tinha terminado de fazer uma novena que eu fazia, né? Da Mãe da Providência. E aí o Espírito Santo falou comigo: liga a TV. Eu liguei. E tinha uma mulher negra assim, naquele negócio do YouTube. E o Espírito Santo falava comigo: o que ela tem para dizer? E essa mulher era uma pastora. E aquela mulher, ela falava bem assim. A primeira coisa que ela falou foi assim: Maria é a mulher mais forte da Bíblia. Aí depois ela falou assim: Maria é o maior exemplo de mulher que nós podemos ter. Eu falei: essa mulher pastora está falando isso? Continuei ouvindo. E aí ela falava assim: Jesus não pergunta o que você tem, Jesus ele faz. Jesus não perguntou a Maria se ela podia ir para Jerusalém, para a casa de Isabel. Ela foi. Então pare de perguntar e acredita. Eu só ouvi isso da pregação. Desliguei, voltei para o quarto e falei: Maria, pela voz daquela pastora, a minha fé aumentou, porque ela não comunga nem a mesma crença que eu. E aí, eu no mês de maio, lavando isso daqui, puxando água, e foi um dia que o carro-pipa estava, e nós aqui se matando, tinha pouca gente, puxando água, eu senti uma dor terrível nas costas. No outro dia eu falei: tem que fazer um exame. E eu já estava grávida de quase 4 meses. Quase 5 meses. Quase 5. Eu estava com 4 meses e 2 semanas. Então eu quero dizer para vocês, pelo meu testemunho, e esse não é o único, viu gente? Tem muitos, pela intercessão da Virgem Maria. Confia e reza com ela. Eu quero que nessa noite você saia daqui sem nenhuma dúvida de que Maria pode pedir para Jesus o seu milagre. Não tenha dúvida nenhuma de que Maria pode pedir para Jesus o teu milagre. Não é que você não tenha que falar com ele, não. Mas você pode pedir a mãezinha uma ajuda. Fecha os teus olhos um pouquinho, coloca a mão no teu coração. Imagina a mãe de devoção que você tem. Se é Nossa Senhora Rainha da Paz, Nossa Senhora do Carmo, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora das Dores. São muitos títulos, mas é a mesma mãe. Imagina ela aí agora. E entrega para ela aquilo que você tem buscado, tem sonhado, para você ou para alguém, ou para este mundo. E no silêncio do teu coração, na oração silenciosa mesmo, Maria, mãe de silêncio, fala para ela agora. Peça o auxílio dela agora. Bendita bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queria agradecer, não é? Por essa oportunidade de falar de Maria.